Fala, meu povo! Mais um programa Cenários 2022 e hoje eu tô falando com os únicos caras no mundo que conhecem Satoshi. Com vocês, Marcelo Paz, Felipe Escudeiro e Caio Vicentino, o rei de Fortaleza. Tudo bem, meu povo? Tudo ótimo. Tranquilo, na paz. Pergunta logo pé no peito, para ver que esse programa aqui não é família, não. Não é pergunta para agradar, não. É pergunta logo difícil. O quanto o governo pode atrapalhar o futuro do BTC? Bancos centrais, China proibindo, numa visão de leigo, vocês podem detalhar mais, mineração e etc. Deixa o Felipão começar, que ele tá em cima aí, tá na Felipe ordem, né? Começa, isso. Depois a gente muda a ordem. Tá, vamos lá. O quanto pode atrapalhar, né? Eu vejo que até agora os governos só ajudaram o Bitcoin, né? Vale lembrar que há 13 anos atrás o Bitcoin custava zero, né? Fração de centavinho ali, menos de $0,01. Hoje ele chegou a bater 69 mil dólares. Por quê? Qual é o motivo disso? Porque o mundo olha para um dinheiro de fato escasso, né? E a gente tem, por exemplo, recentemente, o El Salvador, né, que torna o Bitcoin como uma moeda de curso legal, né, assim como o dólar lá em El Salvador. E isso fez com que o país recebesse muitos investidores, muitas empresas, né, muita gente acabou mudando seu domicílio fiscal para El Salvador e assim, o que as pesquisas indicam é que isso deve acontecer, é um movimento que deve acontecer. Continuar acontecendo. De fato, professor, quando em abril para maio a China baniu a mineração do Bitcoin, a gente teve uma queda na força computacional, né? A gente chama de hash rate, teve uma queda na força computacional de mais de 70%. E esse valor, né, esses mais de 70% de queda já praticamente se anularam nos últimos 6 meses, né? Então, mostrando aí que o pessoal não está muito ligando para que governos, especificamente, né, localmente ali estão fazendo. O pessoal está olhando o Bitcoin como uma moeda global e que pode ser o futuro. E aí, Marcelo? O que eu vejo, Cabral, eu vejo mais possibilidade do governo ajudar ainda mais, né? Teve esses pontos que o Felipe falou aí, mas eu acho mais possível eles ajudarem, principalmente, eu venho falando um pouco sobre isso recentemente, sobre as CBDCs, né? A criação das moedas digitais dos bancos centrais, e para mim, elas vão ser a pá de cal final na tentativa dos governos de impedir as criptomoedas. Ele vai ser o último impulso que as criptos precisam para serem uma coisa ainda mais mainstream do que elas já são hoje. A gente está falando, quando a gente fala de Bitcoin e outras criptomoedas, a gente está falando sobre liberdade mais do que qualquer outra coisa, né? Muita gente olha isso como especulação, só como uma forma de ficar rico, uma forma de ganhar muito dinheiro, mas a gente entende as criptomoedas como uma questão de liberdade. E as pessoas conseguem perceber isso ao longo do tempo, conforme os governos vão tomando mais a função, né, cada vez mais tentando tirar a liberdade das pessoas com vários tipos de coisas, e as CBDCs para mim vão ser a última pá de cal nesse sentido. As pessoas dão valor para coisas que possibilitem que elas tenham liberdade, e o Bitcoin é isso, né? Então eu não vejo o governo como sendo uma coisa que vai impedir as criptomoedas de crescerem. Acho o contrário, acho que cada vez que eles tentaram impedir o crescimento, a gente teve mais crescimento. Todas as vezes que eles tentaram impedir, a gente só teve mais força. O Bitcoin usando as palavras do Taleb, né, é uma coisa antifrágil, né? Ele é uma coisa não é um dispositivo, não, é uma criatura antifrágil, e eu acho que as tentativas de minar o Bitcoin só deixaram ele mais forte, e cada vez deixam ele mais forte. Eu acho que é isso que vai continuar acontecendo. E no meu ponto de vista, assim, a gente além disso que o Felipe e o Marcelo já corroboraram aqui, a gente tem a questão também, né, do próprio ciclo expansionista aí dos bancos centrais que a gente está vendo, né? A gente está vendo que a gente está vivenciando um momento que, como a gente está vivenciando um momento de expansão do balanço dos bancos centrais, assim, de uma maneira como que nunca isso aconteceu anteriormente, né? E isso faz com que as moedas, elas estejam sofrendo uma pressão inflacionária. E aos meus olhos, assim como os meninos falaram já, né, a gente tem um governo aí, no caso, os principais chefes aí, autoridades na frente dos bancos centrais aí ao redor do mundo, como os principais marqueteiros do Bitcoin, né? Porque você está falando de uma coisa que é ilimitada e pode ser criada ao apertar de um dedo e um botão ali na internet, no computador, que é
essas moedas fiduciárias que são essas moedas fiduciárias que a gente conhece, né? Do real, do dólar, do euro, enfim, né? Todas essas moedas que a gente já conhece. E as moedas que são difíceis de se conseguir, que você exige um trabalho para que você realmente seja recompensado com ela, que são as criptos, no caso Bitcoin ou Ethereum principalmente, a gente tem, né, essa escassez de uma maneira programada, né? Então, desse ponto de vista, eu acredito que até mesmo essa questão dos bancos centrais estarem deixando os juros muito baixos faz com que as pessoas procurem outros tipos de alternativas dentro desse ambiente, e assim eu acredito que eles vão manter para o longo de 2022 também. Então, esse tipo de situação se repetindo, né, a gente tem um cenário perfeito e culminando aí para a expansão do crescimento do Bitcoin e das criptos. Então, aos meus olhos, é só... a gente tá vivenciando uma mudança de paradigma no sentido de adoção também dessa tecnologia, que se você comparar a curva de adoção do Bitcoin com a da internet, por exemplo, ele vem já superando essa velocidade. Então, ao redor do mundo, cada vez mais a gente vai ter esse impacto, e aí eu não vejo os governos conseguindo, de uma maneira tácita, assim, uma maneira prática, atrapalhar essa jornada. O que eu até gostaria de ver, e que eu acredito que a gente tem espaço, e a gente está começando a vivenciar essa primeira pernada, são os governos que estão adotando cripto, né? Adotando o Bitcoin, adotando literalmente, né, como uma moeda de curso legal, ou então em alguma outra coisa, né? Então, ainda é um experimento, uma coisa muito inicial que está lá em El Salvador, mas eu acredito que para os próximos períodos aí, principalmente para governos e locais que a sua moeda é muito depreciada, eventualmente vão estar adotando cripto também. Aí, Marcelo, eu vou uma pergunta. Você pega El Salvador, ele já adotou a moeda, sei lá, algum momento desse ano. Imagina seu José e Dona Maria lá, que tem uma loja lá para vender produtos. Qual foi o dia? Esse aqui que dia que é aqui mesmo? Onde que tá a data nesse negócio aqui? Você lembra, Filipão, de cabeça? 7 de setembro. 7 de setembro de 2021 foi o dia que a lei foi sancionada. Aí imagina seu João, seu Antônio e Dona Maria, que tem uma loja lá, que vende bebida, que vende coco na Praia do Futuro de El Salvador, que vende bala numa loja lá em São João de El Salvador, que recebe uma moeda que é altamente volátil. Então, como convencer a seu João e Dona Maria a trocar uma moeda que eles conhecem há 60 anos, há 50 anos, por uma moeda altamente volátil que ele não sabe qual vai ser o poder de compra dessa moeda lá na frente? Então, um exemplo bem hipotético. Eles, quando venderam lá a Coca-Cola deles, lá na Praia do Futuro, a água de coco, eles venderam, um exemplo hipotético, pelo amor de Deus, por um Bitcoin. E na época, um Bitcoin valia 66 mil. Quando eles vão recomprar o coco para vender na praia, o Bitcoin deles só compra 40 mil. Então, ele não compra mais um coco. Ele compra 80% de um coco. Continuo dizendo, números hipotéticos. A gente sabe que um coco não vale um Bitcoin. Então, como convencer seu João e a Dona Maria a aceitar um negócio que ele não tem nenhum controle, ele não consegue gerar juros de uma maneira tão fácil, que ele consegue na moeda local dele nos bancos, e não perder esse poder de compra da alta volatilidade que tem o Bitcoin? Eu vou te responder essa pergunta com outra pergunta, Cabral. Vamos lá. Para os brasileiros que aceitam reais e compravam há um ano atrás uma coisa por R$4 e hoje vale quase 6, essa pergunta também é pertinente. Porque Sim, a volatilidade do real é muito alta também, né? Se você pegar, a volatilidade do real está alta, a gente tem perdido o poder de compra e as pessoas continuaram aceitando reais. Assim, é óbvio Sim, que mas a volatilidade do Bitcoin é maior. O poder de compra que a gente sentiu foi temporário. A gente nunca trabalhou na história com juros reais negativo. Eu não estou falando de internacionalizar, estou falando de comprar um coco. O coco é cotado em reais o tempo inteiro. O coco que é vendido na Praia do Futuro, ele é reais a vida inteira, ele não olha para dólar. Então, eu tenho que olhar reais contra a inflação. Se você tirar os últimos 12 meses, eu concordo plenamente contigo. Uma decisão do Banco Central jogou os juros a 2. Mas, historicamente, a gente tem juros reais positivos desde Pedro Álvares Cabral. Então, perder poder de compra existe, mas de uma maneira bem mais controlável do que a volatilidade do Bitcoin. Eu não estou falando mal do Bitcoin.
Estou querendo saber como convencer Dona Maria e seu João que aceitar Bitcoin, que ele comprava um pouco, porque eu não sei se eu vou comprar daqui ao mês, e com a moeda dele ele tem um controle melhor. Vamos lá, são duas coisas aí nesse caso, tá? Agora, para ser mais objetivo na resposta. Primeiro que eles aceitam o Bitcoin como forma de pagamento, mas não necessariamente eles precisam guardar isso como Bitcoin, porque a própria lei de El Salvador já criou um instrumento em que você recebe o Bitcoin e troca por dólar instantaneamente. E vamos lembrar que El Salvador já não tinha uma moeda local, não existia uma moeda de El Salvador hoje. Você tem o dólar como moeda de curso legal, eles não têm mais um peso, alguma coisa que se tinha anteriormente. Então, hoje, a Dona Maria aceita o Bitcoin como pagamento, mas ela não necessariamente precisa ficar com o Bitcoin. Para as pessoas que entendem esse bem como um bem escasso, diferente do dólar, que é impresso aos trilhões, e outras moedas de outros países que podem ser criadas do nada, o Bitcoin, para quem conhece, essa pessoa entende que o Bitcoin é escasso. E uma vez que a demanda continue crescente e a oferta do Bitcoin é cada vez menor, a tendência... Tem uma voz bem alta no fundo aí, desculpa, Cabral. A tendência é que, conforme Oi? O Caio dando esporro. Ah, tá. Era lá no Caio, tá bom. Então, a tendência, Cabral, é que a demanda seguindo crescente, com a oferta seguindo decrescente, no caso do Bitcoin, que isso acontece de forma programada, a cada 4 anos existe o halving e tudo mais. Quanto menos moeda tem, mais demanda crescente, a tendência do preço é subir. Então, no longo prazo, né, qualquer pessoa que tenha comprado Bitcoin há 2 anos atrás, por exemplo, tem muito mais dinheiro do que teria em qualquer outra moeda que tenha segurado, qualquer outro ativo. Então, obviamente, a volatilidade de curto prazo, ela tem sido muito grande, talvez nunca deixe de existir essa volatilidade de curto prazo, mas no longo prazo, né, olhando historicamente até hoje, e a tendência de longo prazo, inclusive com o que o Caio falou, que é a adoção, da curva de adoção, assim como foi com a internet, por exemplo, a gente tem uma tendência de apreciação de preço, principalmente frente a países que estão imprimindo moeda sem parar. Né? Tanto o Brasil, Estados Unidos, a Europa, a gente tem a quantidade de supply circulante da moeda, né? A quantidade de moedas circulando nos países, o M1, o M2, tem crescido exponencialmente. Não à toa a gente está vendo um movimento inflacionário grande no mundo inteiro, que é causado muito por essa impressão de dinheiro que aconteceu e muito desse dinheiro que veio direto para as pessoas, né? Porque até então a gente via os quantitative easing, né, esses movimentos de impressão de dinheiro ficando circunscritos aos grandes círculos de poder, e aí ficando lá, a gente tem a inflação de ativos, inclusive as do Bitcoin, né, a gente veio vendo essa apreciação porque esse dinheiro estava indo para os mercados financeiros, para a bolsa de valores e outras coisas. Agora, quando o dinheiro entrou na mão da população diretamente, como foi agora pelos auxílios e a gente está vendo muito dinheiro circulando, né? Mesmo a oferta tendo voltado já para patamares anteriores. A gente está falando agora de indústria, né? Não estou falando do Bitcoin, mas estou falando da produção industrial mundial, que já voltou para patamares próximos ao que era antes da pandemia, e ainda assim você tem muito poder de compra disponível e está causando inflação pelo mundo. Né? Então, essa inflação que está sendo causada obviamente causada pelo excesso de moeda circulando. E você tem um ativo escasso que não tem como ser aumentado, e você tem um monte de moeda circulando do outro lado. Então, no longo prazo, se o seu João e a Dona Maria entenderem essa questão que eu estou explicando aqui agora, eles vão achar mais vantajoso ficar segurando o Bitcoin. Pode ser que no curto prazo eles possam perder, né, em eventuais movimentos de volatilidade. Mas no longo prazo a tendência é que eles tenham mais poder de compra ao longo, e pelo menos foi assim pelos últimos 12 anos. Tem quem comprou Bitcoin e segurou tem mais poder de compra do que qualquer outra moeda que você tenha segurado nesse período, inclusive o ouro. Caio? Eu concordo plenamente aí com o Marcelão também, né? Assim, essa questão da adoção por conta da volatilidade de curto prazo realmente é impactante, como você citou, Cabral. Eu acredito que a gente tem essas pessoas, né, realmente sofrendo com esse tipo de movimento. Como o Marcelo falou, lá em El Salvador existe esse mecanismo de troca imediata por dólares, por exemplo. Então, meio que as pessoas estão blindadas aí desse movimento, mas elas são meio que forçadas ainda assim a aceitar a moeda, independente, né, se a pessoa quer ou não. Né? Mas é uma decisão que a gente vai ter que ver como é que vai ser os próximos capítulos dessa história, né? É muito interessante a gente acompanhar, porque eu acredito que é só o começo dessa adoção ainda por parte de governos. Né? E aí, esse modelo que vem sendo testado, ele é o primeiro modelo que está sendo testado na história de uma moeda, que é a política totalmente descentralizada e que veio, né, do povo. É uma moeda que, assim como o Hayek dizia, ele pregava que a gente tinha que ter um momento de desestatizar
o dinheiro, né? Então, esse tipo de coisa é uma das coisas que a gente está tentando fazer aqui. Não estou dizendo que vamos conseguir, mas, né, caso eventualmente isso aconteça, a gente que está aqui nesse momento agora inicial, a gente ainda vai se beneficiar muito, porque ainda a grande maior parte das pessoas não conhece cripto, Bitcoin, não sabem da tecnologia, provavelmente ainda vão demorar muitos e muitos anos para poder adotá-la, né? Em algum momento a tecnologia tende a ficar com a usabilidade mais fácil, melhor, utilizar de uma maneira mais prática, né? E isso tudo vai fazer com que as criptos, né, sejam, né, um caminho meio que natural para as pessoas que querem proteger, né, o seu portfólio. Se você for olhar de uma maneira prática, né, assim, né, como o Marcelo falou, quem tem cripto segurou durante um ou 2 anos ali, você está muito melhor do que com qualquer outra moeda que a gente tem nesse disponível aqui como opção, nesse mesmo sentido, né? Então, eu acredito sim que a gente ainda está vivenciando, né, esse momento de transição, né, até mesmo para poder experimentar coisas novas, né? As pessoas estão começando a experimentar alternativas diferentes. E, por exemplo, se a gente for olhar em números práticos, né, a inflação do Bitcoin hoje, como a gente sabe que ela é programada, a gente sabe que ela tem um valor fixo que ela fica durante um certo período. Hoje, a inflação do Bitcoin está em cerca de 1,8% ao ano. Né? E aí você vai comparar com outros países, outras moedas de outros países, moedas fiduciárias e tudo mais, vocês estão vendo aí, real está mais de 10%, no dólar está 5%, 6%, no euro também, alguns países já está chegando a esses patamares, então, né, acaba que você fazendo uma conta básica de padaria, entende que no período de 1 ano ali, você vai acabar perdendo menos segurando Bitcoin do que se você segurar reais ou outras moedas aí, do ponto de vista econômico, né? Mas é o meu modo de pensar, assim. Felipe, algo? Não, acho que foi tudo muito bem falado, né? É importante o que dar um destaque no que o Marcelo falou. Eles criaram um sistema dentro de El Salvador, onde eles criaram uma carteira chamada Chivo, tá? CHIVO. Qualquer pessoa lá pode usar qualquer outra carteira de Bitcoin, tá? Mas eles meio que fizeram uma carteira lá, onde esse valor que a pessoa recebe em Bitcoin, né? Então a dona Maria foi lá vender um pastel, ou sei lá o que eles comam lá lá em El Salvador, foi lá vender um caldo de cana lá, recebeu em Bitcoin. Ela tem a possibilidade de instantaneamente transformar para dólar, caso ela queira, ou ela, inclusive, ela pode pegar aquele dinheiro e pagar contas através do aplicativo que o governo criou e está criando lá. Então é importante dizer que, assim, não vai ser obrigado que a pessoa aceite e tenha Bitcoin. A pessoa pode aceitar Bitcoin como uma moeda de curso legal, mas ela não necessariamente é obrigada a manter o Bitcoin. Ela pode pagar contas, enfim, por aí. Só para deixar isso claro. O governo tem Bitcoin? Tem. O governo já comprou, eu não vou lembrar agora, mas acho que são 400 Bitcoins que o governo comprou nas últimas quedas. Compraram mais depois, agora acho que foram 600. Comprou mais, né? Quase 600 agora, eu acho, Bitcoin. E foi o primeiro país no mundo que comprou Bitcoin oficialmente, né? Que Sim. Foi lá e comprou Bitcoin. Inclusive, teve algumas posições de Bitcoin que ele vendeu, desculpe ter te interrompido, Marcelo. Ele teve algumas posições que ele estava no lucro e vendeu e construiu escolas com o dinheiro do lucro das posições de Bitcoin. Né? Exato. E falando de El Salvador, já que a gente está falando de El Salvador, eles têm lá um vulcão muito louco lá, que eles estão fazendo uma mineração geotérmica, né? Então eles vão usar lá a capacidade energética daquele vulcão para minerar Bitcoin. E como o Caio falou, faz parte da lei do país, tá? Lucros que tiverem vão ser construídas escolas com o lucro dessa mineração do Bitcoin. E energia limpa, né? Energia renovável e tudo mais. Vamos lá, Caio. Agora, começando por você, para o nosso rodízio aqui, coisa que vocês já falaram, eu quero jogar aqui no debate. O que nós vimos de 20 para cá? Nós estamos em dezembro de 21 gravando esse programa. Se nós formos ver os últimos 18 a 20 meses, nós tivemos, em boa parte do mundo, os bancos centrais incentivando a economia através de recompra de títulos ou através de auxílios emergenciais. No Brasil teve, Estados Unidos teve, chegou a ter um cheque apenas na Itália. Aí a minha pergunta vai, o quanto desses incentivos
ajudaram a inflar a cotação do Bitcoin. O quanto sem esses incentivos o Bitcoin não teria batido, me corrijam, 66 mil dólares foi a máxima? 69. 69, 70 mil dólares. O quanto sem isso o Bitcoin poderia não ser... Não estou dizendo que ele não é sucesso como projeto, mas sim a cotação perante o dólar não estaria tão alta sem esses incentivos. Muito boa pergunta, Cabral. Eu realmente acredito que se a gente não tivesse esse número de incentivos que foram dados, né, dos bancos centrais, a gente não tivesse essa expansão monetária que o dólar de 2020 para 2021 saiu de a casa de 4 trilhões de dólares para 8 trilhões de dólares aí no balanço do Banco Central, o FED, né? No caso do Banco Central Europeu, saiu também de 4 trilhões de euros para 8 trilhões de euros. Então, esse tipo de incentivo, realmente, ele teve um impacto não só nas criptos, como também no mercado de ações como um todo. Você vê a S&P batendo máxima, você vê Dow Jones aí batendo máximo, você vê aí os principais mercados de ações aí indo bem, a não ser o Brasil, que a B3 está meio patinante, né, ainda daquele jeitão, mas a gente tem um cenário político conturbado, a cada 3 anos começa a nova campanha, e aí a gente segue, né, então é um negócio complexo, assim, que tem para a gente se juntar e fazer um cenário macro bem definido. Então, nesse quesito, eu acho que é bem por aí, né? Se caso não tivéssemos esse tanto de, né, incentivo por parte dos bancos centrais, concordo com você plenamente que talvez o Bitcoin e as criptos não tivessem dessa mesma maneira. Concordo com você plenamente. Agora, talvez até isso retardasse um pouco a adoção também do Bitcoin. Porque é de se acreditar também que quanto mais o preço sobe, mais a gente tem, né, o Bitcoin e as criptos chamando a atenção. Então, ao redor do mundo, quando as pessoas olham um ativo que ele cresce exponencialmente de valor, as pessoas cada vez mais se tendem a olhar para aquele ativo, olhar e ver o que é isso, né? Então, o Bitcoin subir unicamente de valor gera uma atenção por trás disso. Por que isso está subindo? Por que isso é assim? Por que isso está fazendo isso? As pessoas geram essa curiosidade, vão atrás de entender e, eventualmente, elas vão, né, fazer esse movimento aí para poder, né, acabar compreendendo tudo que foi do Satoshi aí, esse instrumento de liberdade que foi dado aí para os seres humanos libertarem-se desse sistema de bancos centrais que só ajudam a eles mesmos e aos amigos do rei a manipularem as grandes massas e as grandes pessoas, né? O grande volume de pessoas assim são manipuladas exatamente através do sistema monetário atual, né? Então, eu fico por aqui acreditando mais ou menos nesse sentido, né? De dizer que existem alternativas e que a gente tem só que buscar ali o conhecimento para poder sair do sistema, né? Tipo uma Matrix mesmo. Felipe, a mesma pergunta, mas com uma pimenta a mais na pergunta. A partir de ano que vem, o Canadá já começou, os Estados Unidos começa agora em dezembro, a Europa provavelmente ano que vem, a tirar muitos estímulos. Está oficial isso, eles já declararam isso. Então, complementando a pergunta, o quanto os estímulos ajudou a inchar e quanto a falta deles pode ajudar a segurar? Aí essa vai para o Felipe e para o Marcelo, a sequência. Bacana. Eu estou muito de acordo com o Caio, né? Por que hoje o Bitcoin vale, né? Se a gente for parar para ver, por que hoje o Bitcoin chegou a bater 69 mil dólares? Será que é o Bitcoin que está valorizando? Ou o dinheiro que a gente tem no mundo, as pessoas estão olhando com outros olhares, né? Porque se a gente for parar para ver, professor, um Bitcoin, ele vale um Bitcoin. Um Bitcoin são 100 milhões de satoshis, nenhum a mais, nenhum a menos. E quando a gente vê essa exponencialidade, né, desse desempenho do preço, que ele sai de 0 a 13 anos atrás, e hoje ele está batendo 69 mil dólares, é porque as pessoas estão perdendo, sim, a confiança no dinheiro impresso no mundo. Né? Então a gente já não tem mais o padrão ouro, a gente já não tem mais lastro, nem existe mais, né? E quanto mais a gente tem estímulos, mais o Bitcoin acaba subindo. Vai começar, ou já está começando a ser retirado esses estímulos, eles estão diminuindo, possivelmente vão quase voltar aí para patamares pré-Covid, mas o efeito que isso já causou
nos mercados e principalmente no dinheiro, no poder de compra da população, isso já é notável, né? É só a gente ver o índice Coca-Cola, né? Quanto custava uma Coca-Cola 10 anos atrás, em real ou em dólar, não importa, e quanto ela custa hoje, né? Tem um carro aí de uma marca alemã aí, que é um carro popular, que hoje está custando 90 mil reais, né? O pessoal até tira onda, né? Então, assim, é o Bitcoin que está valorizando? Muita gente tem essa tese, né? O Bitcoin que está valorizando ou o dinheiro está perdendo valor? E se por acaso a gente tira os estímulos? Vamos descobrir isso juntos, porque o Bitcoin é um experimento financeiro. Eu lembro muito ali no Corona Crash, né? Os mercados caindo, a Bolsa de Xangai fechando por 7 dias, circuit breaker no mundo inteiro, e o Bitcoin estava lá para dar liquidez para quem queria, para quem precisasse. O Bitcoin caiu muito, caiu, mas todo mundo que foi lá exercer sua liquidez esteve ali naquele momento com o Bitcoin. Olhando por esse lado, o Bitcoin sim é um sucesso, porque se quem entrou numa corretora durante o pico ali do Corona Crash não conseguiu sacar, não conseguiu fazer nada, viu seu dinheiro derretendo sem poder fazer nada. Então o Bitcoin, ele é, inclusive, liberdade. Então, reforço, se por acaso os estímulos começarem a diminuir, vamos descobrir o que vai acontecer. Porque a gente já viu o efeito do estímulo forte em cima do Bitcoin. Vamos ver a falta de estímulo, o que vai acontecer? Só para a gente ter uma noção, professor, o ano passado, né, 2020, tiveram, eu não sei se ainda tá dentro isso, mas a gente teve alguns estímulos para o cidadão americano, né? Se eu não me engano, foram cheques de $1.200, né? Esse valor cravado e tal. E a Coinbase, que é uma das principais bolsas, né, de criptoativos do mundo, inclusive ela é listada na Bolsa de Nova York, ela identificou naquele período onde começaram a cair aqueles depósitos de 1.200, que muitos depósitos vinham cravado, né, de $1.200, ou seja, pessoas que estavam recebendo aquele auxílio, isso foi um número crescente, tá? Durante a pandemia, enquanto houveram aí esses estímulos. Foi um número crescente de depósitos, e óbvio que algumas pessoas acabaram levando para outras coisas, e principalmente também para Bitcoin. Então é importante a gente entender que, sim, o dinheiro free no mundo botou o Bitcoin para cima. Como é que vai acontecer? O que vai acontecer agora? Não sei, vamos descobrir. Fechou, Marcelo? Eu só quero complementar aí o que os dois falaram, né? Eu não acredito, aí até uma maldade na sua pergunta, né, Cabral? Que é aquela história assim, as pessoas receberam esse dinheiro, então elas são ingênuas e por isso elas estão comprando as criptomoedas e fazendo subir, alguma coisa nesse sentido. E eu não acho que tenham sido as pessoas físicas, né? Não, o liquidez do mundo, foi de tudo um pouco. Não, legal, mas assim, eu não acho que sejam as pessoas físicas, por exemplo, que receberam os cheques que fizeram o Bitcoin subir, que é mais ou menos o que você quis dizer na pergunta, né? É óbvio, né, que o Felipe falou de vários casos de pessoas que pegaram esse dinheiro, colocaram na Coinbase e compraram Bitcoin, né? Mas eu não acredito que tenham sido essas pessoas que fizeram o Bitcoin subir, porque eu não acho que um ativo do tamanho que já é o Bitcoin, né, que hoje vale na casa de quase $1 trilhão, né? Chegou a valer bem mais que isso até, que as pessoas físicas tenham o poder para conseguir mudar radicalmente esse preço, né? Liquidez do mundo, liquidez. Tá, legal. Liquidez vai para banco, vai para todo mundo. Sim. Então eu acho que assim, os próprios investidores, os próprios bancos já enxergam, né, na escassez do Bitcoin. E um número que pode ser mais até estudado, tem gente que fala que saiu dinheiro do ouro, por exemplo, que sempre foi colocado como uma reserva de valor e foi para o Bitcoin. Porque, diferente do ouro, o Bitcoin a gente conhece a escassez dele. Você pode questionar o que você quiser a respeito de se ele vai valer ou se ele não vai, se tecnicamente é bom, se não é, mas é fato que ele é escasso. A gente conhece a escassez do Bitcoin, é 21 milhões. Contra o ouro, por exemplo, que a escassez não é conhecida. Ele é um bem muito escasso. Todo mundo sempre valorizou o ouro, mas a gente não conhece quanto ouro vai poder ter no mundo, né? Já acharam um meteoro lá que tinha não sei quantos, te dobraria a quantidade de ouro que a gente conhece no mundo. De repente, se vocês conseguirem trazer esse meteoro para o mundo, o ouro vai deixar de ter valor instantaneamente. Enquanto o Bitcoin, não. A gente conhece a escassez e sabe que ele vai ter 21 milhões. Tem gente que fala assim, né, tem umas bobagens que a gente ouve de vez em quando. Mas se o Bitcoin é divisível por 8 casas decimais, então é infinita a quantidade de Bitcoins, eu posso dividir mais. Então, não é escasso. Pô, mas o ouro também tem a quantidade, você pode dividir ele quanto você quiser, você pode transformar ele em 1 grama, em 0,1 grama, 0,001 grama. É que nem pegar uma folha e cortar ela em infinitos pedaços ou em 2. Isso, mas é a mesma continua a quantidade sendo uma folha, de ouro, né? continua sendo uma folha. Né? Então esse tipo de discussão às vezes acontece, né? Tentam diminuir a
importância do Bitcoin nesse sentido, mas a realidade é que você tem um bem escasso. E obviamente, que eu, Marcelo, falando, né, não acredito que o Bitcoin teria chegado a 69 mil dólares se não tivesse tido o Corona Crash. Tem muita gente que acha, né, que o Bitcoin estava numa crescente ali naquele momento e iria subir desse tanto da mesma forma. Eu já acho que sem o Corona Crash, a gente não teria tido a velocidade de estímulo monetário que a gente teve, e sem essa velocidade a gente não teria o preço subindo tanto. Mas basicamente o que o Felipe estava falando, é o dinheiro perdendo valor, né? Além do Bitcoin subindo de valor, porque a adoção está aumentando, a gente tem essa questão da escassez, então tudo que é escasso sobe de preço com a demanda crescente, é uma lógica de mercado inegável, né? Isso. E você tem, junto com a demanda aumentando, até por conta dessa impressão de dinheiro também, porque você tem a falta de confiança aumentando na moeda estatal, e ao mesmo tempo mais moeda estatal, né, sendo colocada no mercado. Ou, naturalmente, você tem a perda de valor da moeda estatal e tem o aumento da demanda que faz o preço do Bitcoin subir. Então você tem dois fatores impulsionando o preço do Bitcoin, que na minha opinião, sim, né, foram responsáveis por esse aumento todo. Agora, se tirar essa liquidez vai fazer o Bitcoin perder preço, no curto prazo eu tenho certeza que sim. Se o Banco Central subir juros e diminuir a velocidade de expansão monetária, no curto prazo, imediatamente, eu acho que a gente teria, sim, tanto nas bolsas, né, como o Caio falou aí, não é só o Bitcoin, as bolsas, todos os mercados voláteis, todos os mercados de risco serão penalizados de forma imediata. Mas assim como aconteceu no Corona Crash, apesar do Bitcoin ter perdido valor muito rápido, como o Felipe falou, porque a gente tinha liquidez, ele foi o que voltou mais rápido também, né? Porque mas eu só... Pode falar. Opa. Não, terminou, Marcelo? Desculpa, acho que tinha travado. Não, pode. Entendi. Vai. A gente tá batendo papo. Manda bala aí, manda bala. Não, eu quero dizer o seguinte, a gente, graças a esse modelo keynesiano, né, de expansão toda hora, de boom e bust que eles querem criar toda a vida, né, é assim que acontece. Agora eu quero saber de uma coisa, será que eles vão diminuir essa liquidez? Né? Tirar esses estímulos significa o quê? Diminuir esses 8 trilhões para 4 trilhões que tinha em 2020, antes disso? Tira muito, não tira tão cedo. Quem que vai puxar o pino da granada que eu quero saber. Então, assim eu acredito que isso não vai ser feito. Então, a gente é muito, muito, muito difícil a gente ficar falando que eles vão fazer, tirar estímulo, vão ficar colocando estímulo. Assim, o que a gente vê é que eles estão colocando estímulo. O Banco Central americano ainda segue com juro baixíssimo e diz que não está nem aí. A inflação batendo na máxima, o CPI batendo na máxima dos últimos 40 anos, e simplesmente eles não estão nem aí para nada, simplesmente continuam com juros mais baixos e falam que vão ser hawkish no futuro. Só que aí nunca chega esse momento. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês sobre momento, futuro e etc. Dona Maria e seu João, eles querem aplicar em Petrobras. Eles sabem que tem uma CVM, que tem um Banco Central, que diz que a corretora A, B, C e D pode aplicar, que não tem nenhum problema. Se der algum problema, eu em 24 horas tiro da corretora D que deu problema e jogo para J. Ok? Nós já temos uma estrutura de regulação que aprendemos com o tempo. Corretora A quebrou, mudamos a lei. Corretora B deu não sei o quê, mudamos a lei. Então, o mundo mais tradicional está 100% adaptado, sem sempre exagero da minha parte, mas está mais do que 90% adaptado para qualquer problema institucional. Dificilmente alguém some com a sua grana. Corretora não vai sumir com a tua grana porque ela é altamente regulada pela B3. Muita gente deixa de aplicar em Bitcoin, vocês já devem ter escutado isso, porque eu vou aplicar onde? Eu não tenho uma B3 por trás. Eu não estou dizendo que a B3 é boa ou ruim, mas eu não tenho alguém que eu sei que se der problema, eu ligo lá a CVM, olha, deu problema, me ajuda aí. Então eu acho que isso ajuda a afastar muito o investidor. Então agora começando com o Felipe para poder rodar aqui. Felipe, o quanto o mundo do Bitcoin está tentando, não é convencer a palavra certa, é proteger o investidor. Não pense em intervenção governamental, porque esse não é o objetivo do Bitcoin. Mas como proteger para eu saber que a corretora A, B, C ou D é confiável? Onde é que eu vejo isso? Com meu amigo? Ou tem algo por trás? Como esse mundo está se preparando para os picaretas?
De um lado, a gente tem a B3, CVM e Banco Central, podemos gostar ou não, mas o trabalho é muito bom. Como isso no mundo de Bitcoin? Legal, essa pergunta é interessante demais, né? Porque a gente tem o Bitcoin apenas um pouquinho mais de uma década, né? Então, tudo que a gente fala hoje no mercado de criptoativos é um experimento. E a gente já passou por vários experimentos bons e alguns bem ruins, bem trágicos, onde as pessoas perderam seu dinheiro por conta de corretoras que foram hackeadas. Nós temos hoje, professor, no Brasil a gente já tem alguns fundos, tá? Que são negociados em bolsa, por exemplo, o Hash 11, tá? Que é da Hashdex. A gente também tem fundo da QR Capital. A gente tem alguns fundos multimercados e também temos ETFs hoje na bolsa do Brasil. Temos outros produtos na Europa, como ETNs, ETCs também de criptoativos. Nos Estados Unidos, agora recentemente, agora no mês de novembro, né, de 2021, tivemos alguns ETFs de futuro de Bitcoin, foram 3 ETFs, né, de Bitcoin que foram lançados de futuros. No Canadá, a gente tem 2 ETFs, né, também, tanto de Bitcoin Spot. quanto Ethereum, né, de mercado spot, né, mercado à vista. Ou seja, nós temos, eu vejo que nós temos dois perfis distintos, tá, do investidor de criptomoedas. O investidor que já está um pouquinho há algum tempo, que ele olha para esse mercado todo, né, essa B3, esse Banco Central, essa CVM, ele olha para isso e não gosta. Não importa se ele está certo ou errado, ele olha para isso e não gosta. E aí ele quer ter o seu Bitcoin na sua própria carteira. E eu vejo esse investidor que é o que você está citando, né? Pô, se eu investir na Petrobras, eu tenho ali mais ou menos uma garantia, né? Em Bitcoin, cara, hoje a gente tem os ETFs e você pode estar exposto ao preço do ativo com segurança de bolsa e tudo mais que a gente tem em ETFs e fundos multimercados que a gente tem hoje aqui no Brasil e também no mundo. Eu também queria só, Caio, um segundo só, por favor. Só para poder rodar aqui. Mas, Marcelo, eu entendi o argumento do Felipe. Então, é o mercado tradicional salvando o novo. Porque o ETF é no mercado tradicional. Eu não quero o tradicional salvando o novo. Eu quero o novo salvando ele mesmo. Como mas nós já temos isso. Lembra que eu perguntei até no grupo para vocês. Eu perguntei se você me permite, que corretora eu aplico. Porque eu não consegui enxergar nada assim. Um local que eu vi, se a corretora A é confiável e B não. Eu perguntei para vocês há uns meses atrás, quando eu fui aplicar. Se você me permite só completar, eu sei que você pediu para o Marcelo, mas eu quero entrar nesse assunto, porque você falou, né? O mercado tradicional não pode salvar o novo, tem que ser o contrário, mas esse é o contrário. Hoje eu tenho Bitcoin na minha carteira aqui, ó, dentro do meu celular. Eu tenho aqui dentro. Né? Então, esse exemplo que a gente deu é a pessoa que quer estar exposto a uma regulação. Mas quem não quer, que é o meu caso, possivelmente do Marcelo e do Caio, acredito também, a gente tem Bitcoin, Ethereum e criptomoedas aqui na nossa carteira. Né? Então, se você quer ter a segurança de não ter um dinheiro estatal, Bitcoin na sua carteira. Se você quer ter a segurança do Estado, você tem através de produtos como fundos, ETFs e tudo mais. É que tem uma pergunta mais elementar nessa história aí, Cabral, que é o seguinte. A tua pergunta, ela é, vamos dizer, errada. Porque você está dizendo assim, ó, quem que vai salvar? Você parte do princípio... Que aquela então, é que você está partindo do princípio que você precisa de alguém para proteger o seu trabalho. Eu estou partindo do princípio que aquela Petrobras sempre vai ser minha, independente do que acontecer com a instituição que me levou para comprar a Petrobras. Exato. Então você precisa de um terceiro para... Você precisa de alguém que me diga que aquilo é confiável. Como é que eu descubro isso no Bitcoin? É aí que está o ponto. A matemática é o que te defende no Bitcoin. O Bitcoin que está na sua carteira, se você não quiser... Obviamente, isso tem um conhecimento técnico extra que você precisa ter, que é para como você faz a custódia do seu bem. No caso da Bolsa, você não pode ter a custódia. Antigamente você podia, não podia? Você não tinha lá os papéis de ações? Você poderia... Aquilo era um título transferível, quem tinha posse era o dono daquilo, né? O Bitcoin trouxe isso de volta. Porque em algum momento, aqueles títulos lá, você tinha posse, você podia guardar isso no teu cofre e ninguém poderia, se alguém poderia te roubar lá no teu cofre, mas você poderia ter a posse, inclusive passar isso para qualquer pessoa. Hoje, você depende de um terceiro. Inclusive, se esse terceiro, você está falando de uma proteção, né? Que é hoje a CVM protege e tudo mais. Mas, eventualmente, alguém do governo, alguém do judiciário brasileiro pode dizer o seguinte: não, o Cabral não tem mais direito a isso daqui porque ele não conseguiu comprovar de onde ele tirou esse bem. E aí você não tem mais a posse disso, porque você não tem como pegar isso para você.
É uma coisa que é sua e você não tem direito de tirar. O Bitcoin, uma vez que, e diferente desse modelo que você está dizendo, eu não preciso de ninguém provando que aquilo é meu, porque é mais, eu não tenho uma pessoa falando, né? Eu não tenho um órgão falando que aquilo é meu. Eu tenho o mundo inteiro falando que aquilo é meu, com base em toda a rede de mineração que a gente tem no Bitcoin. Todos os mineradores do mundo dizem que aquele Bitcoin é meu e ninguém pode tomar ele de mim. É diferente. Mas se a corretora quebrar, mas aí, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, ó, só para corroborar aqui também, me intrometer aqui no meio da conversa. Né? A gente tem, por exemplo, né, assim como a B3 é uma empresa que é regulamentada pela CVM, aqui no Brasil a gente tem corretoras que são regulamentadas pela CVM. Aqui, de Bitcoin também? De Bitcoin também. Não sabia. Então, todas as corretoras de cripto no Brasil, elas são regulamentadas pela CVM e pelo Banco Central brasileiro. Então, eles têm que prestar informações de todas as negociações que aconteceram entre os pares de moedas lá negociadas. Então, por exemplo, se lá na corretora você manda lá para o mercado Bitcoin, ou então para a Bitcoin Trade, que são as duas maiores corretoras aqui do Brasil, elas são obrigadas a informar, por exemplo, para a Receita Federal as suas movimentações que você fez com o cripto. Então, isso é uma empresa que é regulada pela CVM, assim como a B3 é regulada pela CVM. Mas é que tem uma diferença, Caio. Por mais que ela seja regulada, Cabral, essa empresa pode, se ela quiser, roubar teu dinheiro e ir embora, tá? Não, é que uma corretora, em tese, no caso das ações, se ela desaparecer, você pede a transferência da tua custódia, que está numa corretora, e passa para outra. Então tem essa diferença no caso das criptos, tá? Realmente isso é uma diferença. Só que nesse caso, Cabral, você está falando de usar uma corretora. A gente tem a possibilidade de não usar uma corretora se você não quiser. Você compra na corretora e transfere para tua carteira e acabou. Né? A corretora pode sumir a partir dali, que não tem mais perigo para você, porque a tua cripto está na carteira, na sua posse. As chaves privadas estão com você. Você não depende mais da corretora a partir desse momento. De novo, repito, é uma coisa técnica que você precisa aprender como é que faz, lidar com uma carteira, mas uma vez que você saiba lidar com a carteira, você pode ter a posse e essa posse passa a ser intransferível, a menos que você queira fazer isso, diferente do que a gente tem nas corretoras. Então, você tem aí uma questão de liberdade extra, com essa liberdade você tem uma responsabilidade extra também, que é fazer a sua própria custódia, tem os riscos envolvidos nisso, mas você pode fazer isso independente de uma corretora. E no caso das ações, por exemplo, você depende da corretora. Então, muda o paradigma, você tem sim hoje a proteção que você pode ter. Eu tenho aqui, na minha Trezor, aqui dentro da minha carteira eu tenho a minha proteção. E ninguém no mundo consegue tomar isso de mim se eu não quiser deixar. Se eu não der acesso às minhas palavras-chave, se eu não der acesso a essa carteira especificamente com a minha senha e outras coisas, ninguém vai conseguir tomar isso aqui de mim, diferente de uma ação, por exemplo, que apesar de você ter a CVM te protegendo, em algumas circunstâncias específicas, a CVM pode falar, não, o Cabral não pode ter mais isso aqui, porque os bens dele, por algum motivo, que alguém julgou, né, que pessoas no mundo centralizado julgaram que você não tem direito de ter aquilo mais. Pô, eu tenho perguntas infinitas aqui, mas já estamos com 43 minutos. Então, eu vou para a última grande pergunta, que é uma pergunta meio provocativa, que eu não sei dar resposta. Todas as anteriores eu conseguia, de algum modo, responder. A minha é: ganhar dinheiro com videogame, isso é pirâmide? Começa aí, Caio. Bom, essa daí... Você paga para alguém para entrar, eu não consigo... Eu posso estar errado, mas eu não consigo enxergar diferente. Vamos lá, Caio. Bom, tem semelhanças, né? Não vou dizer para você que não tem semelhança com pirâmide. Tem, alguns têm. Inclusive, essa questão de jogos, eu particularmente não me envolvo bastante, não tenho jogado, assim, praticamente. Não jogo nenhum desses jogos de NFTs, praticamente. Acredito que alguns deles podem estar relacionados a esse tipo de coisa, não todos. Né? Os principais que estão aí já há algum tempo e já estão se consolidando como um jogo em si, as pessoas estão adotando e jogando isso diariamente, né? Eu não vejo motivo por que parar de crescer a adoção disso, né? Mas é muito, assim, né? Dependendo da forma, da mecânica do jogo, como que a mecânica do jogo, a forma como que as pessoas têm que fazer para poder ganhar isso, jogar isso e ganhar e poder jogar, inclusive, como você falou, alguém tem que comprar um personagem de outra pessoa para poder começar a jogar.
ou então você compra um personagem do próprio jogo, né? E aí, dependendo da economia do jogo, né, pode se assemelhar a esse tipo de coisa. Mas eu não vejo ainda isso acontecendo, né, de uma maneira na cara, assim, né? Talvez, em algum momento do futuro, a gente veja que não tinha tanto sentido. Mas, né, ainda assim, eu acredito que essa tecnologia de NFTs, somada a esse mundo de jogos, está numa vertente muito grande, e agora as primeiras tecnologias, as primeiras empresas de jogo do mundo tradicional já estão começando a migrar para esse ambiente de NFTs. Então, isso vai fazer com que a gente tenha em jogos de classe A, classe AAA, né, sendo criados, voltados para essa tecnologia, e aí sim, a gente possivelmente vai ter coisa muito boa saindo por aí. Mas nesse momento inicial, com certeza vão existir tudo que você imaginar no mundo. A gente tinha já, Cabral, um movimento existente nos jogos, onde você tinha venda de itens de dentro desses jogos. Então você já tinha uma economia que já acontecia dentro desse modelo. O que está mudando, o que mudou agora, basicamente, é que você ganha para jogar no modelo do Play to Earn, que o pessoal chama. No fundo, a gente já tinha isso em outros jogos, porque você já tinha o eSports como uma coisa que existe, Olimpíada, sei lá, já tem campeonatos milionários, onde as pessoas ganham dinheiro de verdade. Você tem lá patrocínio de clube de futebol, inclusive, para times de esportes de videogame. Então você já tinha uma economia rodando ali, já tinha pessoas ganhando dinheiro jogando videogame, já existia isso. O que a gente está mudando é o paradigma, né? Tentando deixar isso mais descentralizado, fazendo com que as pessoas recebam dinheiro de uma forma diferente. E assim, respondendo objetivamente a sua pergunta, a gente sim tem um modelo piramidal, que já é um modelo piramidal que já existe na Bolsa de Valores, a economia é piramidal, né? Você precisa de mais dinheiro entrando para que a economia cresça e tudo mais. Você está gerando valor de outras formas, está produção industrial aumentando a quantidade de dinheiro e tudo mais. De qualquer forma, tudo é piramidal, o preço do Bitcoin. O Bitcoin só sobe de preço se tem mais gente entrando, tem mais gente querendo comprar em tese, né? Então você tem ali também uma estrutura piramidal, isso não significa que isso seja uma pirâmide. Só para contextualizar, a pirâmide, quando a gente chama de pirâmide, quando alguém está te oferecendo um benefício fixo, por exemplo, um retorno que você tenha fixo sobre um dinheiro que você está investindo ali. Ninguém prometeu nada no Bitcoin, e inclusive nos jogos, né? Não é prometido que você vai ganhar $1.000 por mês ou $2.000 por mês. Ele é prometido que você vai ganhar X moedas do jogo, e essa moeda pode valer $1.000, pode valer 10, né? E o que a gente, inclusive, já vê acontecendo, moedas que valiam muito, né? O cara começou a jogar, ganhava 1.000, agora ele tá ganhando 100, não é, né? Não é uma coisa linear. Agora, sim, eu concordo com você que tem uma estrutura piramidal. Obviamente, como o Caio falou, vai ter jogos que são pirâmides, que são movimentos realmente que vão levar dinheiro das pessoas, mas é possível que isso aconteça. Eu também duvido um pouco desse modelo de play to earn, né? Que fica, em algum momento, eu imagino assim, patrocínios entrando, coisas, né? Como a gente já tem no mundo tradicional também, você tem incentivos de empresas que estão querendo estar ali dentro do jogo para aparecer, elas vão pagar e esse dinheiro vai bancar um pouco dos jogadores que estão ali, e depende muito da economia do jogo, como o Caio disse, né, que quanto do dinheiro que as pessoas que estão entrando, estão comprando NFTs ali, quanto desse dinheiro vai ser distribuído para quem está jogando, e a gente já vê, eu tô experimentando um desses agora na prática, né, então você vê ali, por exemplo, a quem entra no de graça, precisa acumular muito ali para conseguir tirar esse dinheiro, então quem está pagando consegue tirar antes, então tem uma série de regras ali que permitem que isso tenha sustentabilidade, só que óbvio, como a gente está muito no começo, muita coisa pode acontecer, a gente pode ter vários problemas no meio desse caminho, e em algum momento a gente vai, como em todos os outros mercados, né, como em todas as outras hypes, você vai ter um monte de gente entrando, vai sobrar alguns poucos ali que são os que conseguiram criar uma economia sustentável no meio do caminho. Felipe? Bacana, eu acho que é um experimento, né, que a gente está vivendo. Os criptoativos são um grande experimento, muita coisa de bom a gente vai tirar dali, muita coisa de ruim a gente vai tirar e também vai tornar isso, né, de uma forma boa. E os jogos, né, que o Marcelo citou, né, o play to earn, né, então você joga para ganhar. Eu não sei economicamente como isso vai funcionar, né, o que a gente tem hoje são 2 ou 3 jogos, ou enfim, 10 jogos que estão já existindo, algumas pessoas ganhando dinheiro, outras nem tanto, mas eu não sei como é que vai ficar. Eu quero ver daqui 3 anos, eu gostaria da gente voltar nesse papo, sei lá, daqui uns 3 anos, e ver como é que o mercado se comportou nisso tudo. Eu sou um cara bem cético, né? Então, já estendendo para o lance de metaverso, internet das coisas, eu sou um cara um pouco cético.
eu não sei se a gente precisa de tanta coisa assim, eu não sei se é uma necessidade da humanidade hoje ter um metaverso, eu não sei se é uma necessidade hoje as pessoas jogarem um jogo que, na minha opinião, ele deveria ser divertido em primeiro lugar e não um trabalho, mas tá tudo bem, existe uma economia, como o Marcelo falou, existem campeonatos e pessoas profissionais jogando isso, mas a gente tem que entender a diferença do profissional, do cara que é a grande massa, né, que é pra grande massa, que é o carinha que vai jogar para se divertir, mas é um experimento que eu quero voltar daqui 3 anos, Cabral, e a gente debater, falar, cara, foi muito ruim ou foi muito bom e a indústria de games foi revolucionada, né? Então, quero voltar daqui 3, 4 anos para a gente falar sobre isso. Fechado. Você viu que eu falei tudo isso para não responder exatamente o que você falou. A todas as outras eu até consigo responder. Essa eu não consigo. Essa pergunta eu não consigo te responder. Caio, Elon Musk e Bitcoin, o que você falaria? Cara, eu acho que ele é um dos caras mais espertos do mundo, senão ele não era dos caras mais ricos do mundo, né? Senão o mais rico agora no momento, né? Eu acredito que ele não é um cara besta de estar pensando, fazendo. A gente tem que ver as atitudes do que ele está fazendo e o que é que ele está falando, né? De vez em quando ele fala alguma coisa ali que não agrada o mercado ou que, por outro lado, até agrada o mercado. Mas eu acho que o Elon Musk ele é um cara muito inteligente, não vai deixar de ser, né? Foi sempre um cara muito fazedor de dinheiro, né? Próspero. E aí eu acredito que ele está correndo de acordo com o mar tá levando ali, né? Eu acho que, de um certo modo, como ele tem essa capacidade de falar e ser ouvido por milhões de pessoas, ele tem um impacto, sim, em algumas coisas que ele comenta, principalmente no Twitter, alguns comentários que faz. Mas, de um modo geral, eu acredito que ele está querendo surfar essa onda também do mundo cripto e cada vez mais está adepto. A gente vê algumas das últimas entrevistas que ele deu, até mesmo mais voltado para o lado libertário, falando que o problema do planeta são os governos, né? Porque ele já entendeu que a empresa dele tem mais dinheiro do que muito país por aí. Então, é mais ou menos por aí. Né? Eu acho que ele é um cara que está à frente e quer continuar à frente por muito tempo. Marcelo e Felipe? Sobre a mesma pergunta? Cara, eu acho... Eu discordo um pouco do Caio, eu não acho que ele seja tão inteligente, eu acho que ele é só muito esperto mesmo. Assim como o Eike Batista, por exemplo, é muito esperto, não sei se isso é uma questão de inteligência. E eu acho que ele tá, na minha opinião, pelo menos... Eu não acho que ele é um aliado do mercado cripto, eu acho que ele é muito pelo contrário, na minha opinião. Gostaria que ele não existisse na prática, nesse sentido, né? Ele está tentando revolucionar muita coisa, está tentando fazer... só que são muitos sonhos muito distantes, né? Como a própria indústria de carros elétricos, eu acho que é um grande engodo que está sendo colocado para as pessoas, de verdade. Acho que o mercado de carros elétricos é importante, vai existir, é super interessante, mas já é provado, para quem estuda um pouquinho o assunto, sabe que a gente não está reduzindo o nível de carbono, a gente está aumentando na prática, né? Os carros elétricos produzem muito mais carbono do que os carros a combustível. Não diretamente quando eles estão andando, mas tanto na parte de fabricação, quanto na parte depois de despejo desse material, quanto também na parte de utilização de matéria fóssil para poder gerar energia elétrica que ele precisa para rodar. Então, na prática, eu acho que eu considero ele hoje um fanfarrão. Eu acho que ele é um cara que fala demais. Que seria muito melhor para a humanidade se ele ficasse quieto no canto dele fazendo... Tudo bem, ele quer fazer os projetos malucos dele lá, porque só estão crescendo porque o governo está bancando isso, é o dinheiro da população, em última instância, que está bancando os projetos dele. Ele está aproveitando o dinheiro que deram para ele, estão dando para ele de graça e está tentando fazer um uso disso que é questionável se vai ser bom no final das contas ou não. Mas, de verdade, eu preferia que ele ficasse quietinho, assim como outras pessoas aqui no Brasil, por exemplo. Felipe? Bacana, né? Tirando um pouquinho de toda essa parte que já foi citada, se a gente for parar para ver, professor, o Bitcoin ele é uma rede horizontal, né? Andreas Antonopoulos, ele cita isso num dos livros dele, ele diz, o Bitcoin é uma rede horizontal. O que significa isso? Que nós 4 aqui, ou o Elon Musk, que é um dos caras mais ricos do mundo, tem o mesmo peso na rede.
Então, tecnicamente falando, o Elon Musk, ele não pita nada no Bitcoin e nem nunca vai pitar nada, né? Então, e como o Caio bem falou, né? Antes do que ele fala, vamos ver quais são as ações. A Tesla comprou em janeiro, se eu não me engano, dia 8 de janeiro, se eu não me engano, ou dia 20 de janeiro, não vou lembrar. Enfim, eles compraram 1,5 bilhão de dólares, né? Então ele vai no Twitter e fala que o Bitcoin não é verde, não tem boa energia e tal, mas ele tá comprado, né? Com 1,5 bilhão de dólares. Então, eu acho que é muito o que o Caio Fora falou, o que ele tem, né? Fora o que ele Fora tem. o que ele tem, que ele não fala pra turma, né? Então, assim, vamos focar. Eu prefiro focar nas ações dele do que nas palavras. É um cara bem controverso, que tem muita influência, de vez em quando fala algumas besteiras sobre Bitcoin e sobre criptomoedas. Todas as besteiras que ele já falou foram amplamente debatidas e rebatidas, né? Principalmente a questão da energia, né? Ali em abril, ele falou alguma coisa que o Bitcoin gasta muita energia não renovável, enfim, isso aí já foi tudo desmistificado aí pelos técnicos aí do Bitcoin. Mas eu fico mais de olho enquanto ele está com aqueles 1,5 bilhão de dólares na carteira. Tá? Enquanto ele tiver aquilo, ele está do nosso lado. Quando ele começar a vender, a gente vai ficar mais esperto. Fechou. Povo, a primeira parte acabou. Quero agradecer muito a participação de vocês como CNPJ, falando sobre a estrutura Bitcoin. Marcelo já fez live comigo e sabe que agora, no final, eu faço algumas perguntas. Eu quero conhecer agora a pessoa física. Felipe, que livro Sim. eu não posso deixar de ler ano que vem? Que livro você não pode deixar? Esse que eu acabei de citar, de Andrés Antonopoulos, Por chamado... isso que eu comecei contigo, para você falar dele mesmo. Já fala desse, tá? A Internet livro, do Dinheiro. por favor? Desculpa. A Internet do Dinheiro. E o autor? A Internet do Dinheiro. Andrés Antonopoulos. Esse livro é sensacional. Foi um livro que pegaram palestras. Não foi nem ele que escreveu. Foram palestras em vídeo que ele gravou desde 2012, se eu não me engano, até anos atrás. Eles condensaram isso e formaram um livro que é excepcional. E mesmo falando de, sei lá, 2012, 2013, não importa, ele é tão atual hoje quanto era naquela época. Fechou. Marcelo? Muito bom mesmo, esse aí. É para falar de livro também? Cara, eu vou recomendar os livros do Taleb. Porque, independente de Bitcoin... inclusive... toda vez eu esqueço, a hora que eu vou falar o nome, eu perco. Ai, meu Deus, não é Skin the Game? Não, vai ter que cortar essa parte. Como é que chama lá? O Skin the Game, não? Não é Skin the Game. É o mais simples. É o mais simples. É o mais simples. Caio, vai falando, né, Caio? Eu respondo aqui, peraí. Enquanto ele google. Eu vou puxar pro meu lado, né? Eu acho que a gente ainda tem um ambiente ainda que está em plena ascensão, que é o ambiente das finanças descentralizadas. Então, o livro que não pode faltar, aí, na verdade, vou dizer dois, né? Tem a ver com DeFi, tem a ver com aprendizado sobre utilizar finanças descentralizadas. Ele é apenas em inglês, mas tem o livro How to DeFi, da CoinGecko, e tem o How to DeFi Advanced, que aí é o 2.0, que quando você começa a evoluir o conhecimento aí dentro desse ambiente também. Então, esses dois livros aí, How to DeFi e o How to DeFi Advanced, eu acho que são muito, muito elucidadores aí quando se fala sobre finanças descentralizadas, e eu acredito que é um livro que todo mundo deveria estar atento aí. Fechou. Marcelo? Iludidos pelo Acaso, do Taleb. É o livro que eu acho que todo mundo deveria ler, principalmente a gente está falando de investimentos aqui, né, de investidores. E a gente cria muitas teorias, muita gente inclusive olha para o Bitcoin e fala assim, porque o Bitcoin, se você olhar o gráfico, ele fez tal e tal coisa. E Iludidos pelo Acaso mostra muito o quanto a gente às vezes encontra padrões em coisas que são coincidências meramente, e como fugir desse tipo de coisa para ser um bom investidor. Então eu acho que é o mais fácil, talvez, dos livros do Taleb de ler, é o mais tranquilo, mas eu acho que é o mais, que agrega mais, principalmente para quem está começando no mercado. Fechado. Marcelo, agora contigo. Se você pudesse conversar com uma pessoa que você nunca conversou na vida, mas com detalhe, ela está viva. Ninguém sabe se Satoshi está vivo, mas que ela está viva e não tem a barreira da língua. Com quem você gostaria de conversar e por quê? Uau, bela pergunta. Cara, eu queria conversar... tudo quanto é resposta aqui, meu irmão. Cara, eu queria conversar com o Bruce Dickinson, do Iron Maiden. Por quê? É um cara que eu...
Pô, é um cara que eu admiro demais. Ele, pô, o cara, além de ser um puta roqueiro, ele é piloto de avião. Assim, a história dele é fantástica. Eu Ele gostaria luta de conhecer. esgrima, né? Ele faz esgrima. É o cara, assim. Aliás, que todos os músicos do Iron Maiden são pessoas completamente fora da curva, todos eles, né? São todos muito cultos e tudo mais. Eu gostaria de conhecer todos eles, né? Mas o Bruce Dickinson acho que é o principal. Pô, o cara era astro de rock e continuava pilotando avião comercial. É um cara fenomenal, véio, pelo prazer de fazer isso. Eu gostaria de conhecer. Caio? Cara, eu gostaria de conhecer o Cabral aí. Gostaria de conhecer o Cabral aqui pessoalmente. Dar um abraço sério, pro Cabral. Caio, sério. Isso aí a gente resolve fácil. Quem? Não, tô brincando. Rapaz, eu nunca parei para pensar isso, Cabral. Eu acho que é uma pergunta até muito boa, tá ligado? Mas talvez alguma mulher muito bonita aí, né? Que ver se ela me dava uma bola. Tô solteiro mesmo. Essa foi boa. Cara, eu acho que eu vou falar o que eu consegui fazer em 2019. Eu conversei com um cara que ele tá citado no white paper do Bitcoin, chamado Adam Back. Esse cara criou a prova de consenso Proof of Work. Eu consegui trocar uma ideia assim de 30 segundinhos com ele. Eu gostaria de um dia sentar com ele e conversar sobre o Bitcoin. E muita gente diz que ele é o Satoshi, tá? Ou um dos Satoshi, né? Muita gente acredita que seja um grupo. Mas esse cara criou o Proof of Work, né? A prova de trabalho, que é o algoritmo de consenso hoje do Bitcoin. Felipe, agora eu vou ter que começar contigo, porque você vai entender a pergunta. A última e não para o Caio. Porque você e Marcelo já são pais. Caio, que eu saiba, ainda não, né? Que ele saiba também não. Mas tem que rolar para poder ter chance, né? Senão não tem. Imagina... As mãos velhas aqui estão daquele jeito. Felipe, imagina que as suas filhas estão com 18 anos de idade. Marcelo já sabe essa pergunta, já fiz para ele. E você pudesse dar uma dica de vida para elas, qual seria a dica que você aprendeu para elas não fazerem? Eu não vou nem dizer que eu aprendi porque minha mãe me passou isso muito e eu sigo isso e é uma coisa que eu tento passar para elas e vou passar. Tem a palavra. Palavra no sentido da hombridade, sabe, de manter a sua palavra. Tem a palavra. Fechou. Marcelo? O que você Boa passaria pergunta, pro casal? É porque, assim, é difícil responder essa pergunta fácil, assim, né? Porque a gente já tá vivendo isso hoje, né? O meu filho tá com 9, minha filha tá com 5, então eu já tô preocupado com isso agora, né? Então já tem muitas das coisas que você poderia falar assim, tá com 18 anos, eu falaria... eu já tô falando para eles hoje o que eu gostaria que eles fizessem diferente no futuro, né? Uma coisa que daria para falar assim, tenha Bitcoin, quando daqui 18 anos, né, tenha Bitcoin. Acho que daria para dizer isso para eles hoje. Eu tento, assim, o meu filho ele já economiza dinheiro, ele já gosta, ele já tá sendo, nasceu com ele isso um pouco, mas ele já não gosta de gastar e tudo mais. Mas eu, por exemplo, eu não consegui convencer ele a trocar o dinheiro dele por Bitcoin, e eu quero que isso seja uma escolha dele, né, não uma coisa que eu fiz. Porque para ele, assim, ele quer saber quanto... Ele quer saber quanto ele tem, né? Logo. Então, para ele, por exemplo, essa volatilidade que você falou do seu João para a Dona Maria, para ele é um problema hoje, né? E eu ainda não consegui fazer ele enxergar, obviamente ele é muito pequeno ainda, não tem ainda a noção necessária para entender isso, para ele trocar o dinheiro que ele guarda por Bitcoin, por exemplo. Mas eu acho que, pensando neles com 18 anos, né, e voltando no passado, eu diria para eles, tenha Bitcoin. Caio? Algum dia eu tiver um filho e ele completar 18 anos e eu ainda estiver vivo, eu vou ter que dizer para ele que, né, mantenha a verdade, tá ligado? A honestidade e a humildade, mano. A humildade acima de tudo e nunca queira passar por cima de ninguém, mano. É só isso mesmo e siga na honesta aí que vai dar tudo bom. É isso. Fechado, povo. Então, muito obrigado. 1h e 5 minutos de conversa. Legal, gostei bastante. Sem dúvida, foi o que eu mais tive que escutar vídeo, ler para poder fazer pergunta. Teriam mais várias. Eu teria pergunta do tipo: Ethereum pode ultrapassar Bitcoin? Minerar Bitcoin ainda vale a pena? Bitcoin no metafísico? Mas aí ia ficar 2 horas de bate-papo. A produção aqui atrás, ia arrumar muita confusão. Então, temos que acabar por aqui. Fica para um outro dia. Então, trio, muito, muito obrigado e até uma próxima. Gratidão. Obrigado, mano. Obrigado. Tamo junto. Valeu.
Então esse foi o Cenários 2022 com Marcelo Paz, Felipe Escudeiro e Caio Vicentino. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, comentários aqui embaixo. Muito obrigado e até uma próxima.